Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Drones são responsáveis por 94% das contaminações por agrotóxicos no Maranhão. Bombeiros vistoriam áreas de risco para a prevenção de ocorrências no período chuvoso. 3 pessoas ainda estão desaparecidas após queda de ponte Juscelino Kubitschek. E mobilização reúne empresários, trabalhadores e demais afetados pela queda da ponte de Estreito. Alumar qualifica comunidades vizinhas e promove formação de cursos profissionalizantes. Também, decisão da Meta de alterar checagem de conteúdo é alvo de crítica. Hoje tem dicas de concursos e oportunidades. Tem também análise da economia com Wagner Matos. No esporte, Copa do Nordeste, Papão avança para a fase de grupos. Tubarão e Cavalo treinam forte para confronto de abertura do Campeonato Maranhense. E Bode tem novidades para o clássico Maremoto. No Rádio Opinião de hoje tem uma entrevista sobre o projeto Germodra, Banco de Germoplasma para pesquisas com doenças e reprodução de animais, com a professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão, Ana Lúcia Abreu. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia, Marcos Vinícius. Muito bom dia. É isso aí, Marcos, nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025, dia do astronauta, e hoje também é o dia do Fico. Lá em 1822, o então príncipe Dom Pedro declarou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas, que exigiam a volta dele a Lisboa, ficando no Brasil. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. Procure a Rádio Universidade lá no YouTube. Tem a live do Jornal Rádio Universidade. 7h14. Vamos aos destaques do dia. As manchetes do dia, nesta quinta-feira. Vamos começando aqui, Marcos Vinícius, trazendo os destaques do jornal O Imparcial, e você confere com a gente, tá? Imagens lá no YouTube. A manchete de hoje, Marcos Vinícius, vamos aqui atualizando, vamos lá, internet. Coopere, por favor, para trazer a informação para os nossos ouvintes. Bom, vamos logo aqui, então, o Jornal Pequeno, que está mais fácil. Vamos lá. Quinta-feira, dia 9 de janeiro, a manchete aqui em Jornal Pequeno é: Governador Brandão visita em São Luís obras de revitalização do complexo da Lagoa da Jansen. Também como destaque, bombeiros vistoriam áreas de risco na capital para prevenir ocorrências no período chuvoso. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso. Lula declara que democracia segue viva em cerimônia sobre o 8 de janeiro. Prefeito de Olho d'Água das Cunhãs declara situação de calamidade financeira. E Brasil está saindo dos planos dos grandes investidores estrangeiros. Por quê? 7h15. Vamos lá para o Imparcial. Agora sim. Temos aqui na manchete de O Imparcial. O Imparcial está complicado hoje, viu? Nossa Senhora. Olha só, está demorando muito aqui, a internet está dificultando a coisinha para a gente, tá? Daqui a pouquinho a gente traz os destaques, portanto, de O Imparcial. Marcos Vinícius, 7h16 agora. Vamos ver se vem agora. Não vem, não. Vai ficar enganando a gente. Daqui a pouquinho a gente vem com O Imparcial. 7h16 agora. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito. Antes das informações do trânsito, a gente traz aqui o Imparcial. Finalmente liberou, tá aqui. 8 de janeiro, né? Demorou pra caramba, fez mistério. Ainda estamos aqui, diz Lula. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som, ainda estamos aqui.
estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Essas foram as palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciando o discurso em ato no Palácio do Planalto ontem, quarta-feira, dia 8, para marcar os 2 anos da tentativa frustrada de golpe de Estado em 2023. Também tem a parte de opinião relacionada a isso, né, as consequências práticas do populismo e o sanatório geral de Joaquim Aikel e o primeiro aqui de Daniel Abreu de Azevedo. Encontro de Brandão com vereadores reforça compromisso por São Luís e Polícia Rodoviária Federal registrou 1.138 acidentes nas rodovias do Maranhão em 2024. Esses, portanto, os destaques de O Imparcial. Estamos aqui com algumas informações do trânsito, tá? Só para iniciar com os destaques do trânsito, de acordo com o Waze, a ferramenta Waze, né? As principais vias daqui de São Luís estão levemente tranquilas, pelo menos a informação que a gente observa aqui pelos recursos online, tá? É o que mostra que não estamos verificando aqui nenhum ponto principal aqui de muita movimentação, tá? Uma manhã com o céu nublado, né? E deve chover, daqui a pouquinho tem as informações da previsão do tempo. São 7h18 agora. Notícias da cidade. Começando aqui o nosso noticiário, Marcos Vinícius, vamos falando, então, portanto, começando falando sobre drones, que são responsáveis por 94% das contaminações por agrotóxicos aqui no Maranhão. As comunidades rurais do estado têm relatado o uso de drones como instrumento de perseguição e ataques contra pequenos produtores. É isso mesmo. De acordo com relatos de trabalhadores rurais, os drones e aviões pulverizam agrotóxicos em áreas próximas às moradias e plantações, prejudicando as colheitas e também a saúde dos moradores. Essas informações foram coletadas pela FETAEMA, a Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Maranhão. Dados inéditos revelam que 228 comunidades em 35 municípios do estado denunciaram contaminação por pesticidas entre janeiro e outubro do ano passado. E desses, 214 casos, 94%, envolvem ataques realizados por drones. Com o aumento das denúncias, movimentos populares e legisladores maranhenses têm buscado formas de proteção. 9 cidades já aprovaram leis que proíbem a pulverização diária, né? Essa redação aqui de Elis Rodrigues, isso aqui é uma problemática, com certeza, viu, pessoal? Porque esses agrotóxicos, né, eles vão para esses alimentos, não só para esses alimentos, mas também com essa pulverização acaba atingindo aí a saúde, né, das pessoas nesses locais, né? Principalmente a agricultura familiar. É preciso estar atento, políticos também, né, para que contenham essas ações totalmente dissonantes, né, com uma sociedade harmônica. 7h20 agora. Marcos Vinícius, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre o Corpo de Bombeiros, que está vistoriando áreas de risco para a prevenção de ocorrências neste período chuvoso. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão intensificou o trabalho de monitoramento e vistorias em áreas mais vulneráveis aqui na capital maranhense. Equipes da Coordenadoria de Defesa Civil e Proteção à Pessoa passaram por pontos estratégicos para avaliar danos, promover ações e também orientar a população. A primeira etapa da ação foi no Renascença, também na Lagoa da Jansen, no centro, marcando aí o Mercado Central e também galerias do Portinho, né? Que as imagens da internet, não é isso, Marcos Vinícius? As pessoas puderam acompanhar várias imagens, não só nesses locais, em outros bairros também, da força das águas, né? A primeira chuva forte que deu, enfim, a gente já observou a coisa que acontece todo ano, infelizmente. E segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, o coronel Sandro Amorim, um compromisso, né, garantindo aí a segurança da população com equipes, apostos, realizando vistorias e intervenções, sempre atentos às condições climáticas para evitar maiores transtornos. E, além do trabalho de vistorias, a Defesa Civil Estadual promove ações educativas com a população, fornecendo orientações sobre como agir em caso de emergência
e também alertando para as condições do tempo. A população também deve ficar atenta às orientações para evitar acidentes e o monitoramento das áreas de risco vai ser reforçado à medida que o período de chuvas se intensifique. E tem previsão de chuva, né? A chuva vai continuar aí nesse começo de ano. Marcos Vinícius, mobilização reúne empresários, trabalhadores e demais afetados pela queda de ponte de Estreito, a ponte Juscelino Kubitschek, né? Essa mobilização ocupou aí o Sindicato dos Servidores da Educação ontem, quarta-feira, na cidade de Estreito, a 740 quilômetros de São Luís. Diversos grupos sociais e entidades ligadas à causa discutiram ações que devem ser tomadas. Os participantes denunciaram a falta de ações efetivas para enfrentamento dos impactos econômicos e ambientais causados pela queda da ponte Juscelino Kubitschek nas cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, bem como o estado de abandono das famílias das vítimas. De acordo com o advogado Marlon Reis, representante de entidades que participaram do protesto, os afetados vão ingressar com uma ação judicial contra o governo federal e também o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para serem atendidos nessas reivindicações. E falando nisso, Marcos Vinícius, sobre a questão da ponte, né? Da ponte, temos mais informações aqui, tá? Estamos com mais informações sobre a ponte. 7h23 agora. 7h23 agora é justamente sobre as pessoas que ainda estão desaparecidas. Informação aqui do G1 Maranhão: 3 pessoas ainda estão desaparecidas após queda de ponte entre Maranhão e Tocantins. No caso aqui, a Marinha do Brasil informou que das 17 vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Maranhão ao Tocantins, 14 já foram localizadas e identificadas. Até a tarde de ontem, quarta-feira, 3 pessoas seguiam desaparecidas. Os desaparecidos são Salmon Alves Santos, de 65 anos, Felipe Gilvanucci Ribeiro, de 10 anos, que são, respectivamente, avô e neto. E também o maranhense Gessimar Ferreira da Costa, de 38 anos, que também está na lista de desaparecidos. A ponte na BR-226, que liga as cidades de Estreito, aqui no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, desabou na tarde do dia 22 de dezembro, né? Agora no último mês de dezembro. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o governo federal, o desabamento aconteceu porque o vão central da ponte cedeu. A causa do colapso ainda vai ser investigada, de acordo com o órgão. 7h24 agora. Marcos Vinícius, mudando de assunto aqui, vamos trazer agora informação. Marcos Vinícius, vamos trazer informação sobre... daqui a pouquinho tem esporte, né? Daqui a pouquinho tem esporte, a gente vai trazer esportes aqui para o nosso noticiário também, né? Agora a gente vai de reportagem na 875, Marcos, por favor. A Alumar qualifica comunidades vizinhas e também promove formação em cursos profissionalizantes. Reportagem aí de Maiara Cordeiro. A Alumar, consórcio de alumínio do Maranhão, segue investindo em programas de capacitação técnica para jovens e adultos, com ações colaborativas com comunidades. Em 2024, foram 4 cursos profissionalizantes em parceria com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, formando mais de 100 novos profissionais especializados. O investimento superou R$103 mil, tendo como objetivo formar homens e mulheres para o mercado de trabalho formal, com a mesma qualificação ou ainda na busca por um novo caminho do empreendedorismo. A iniciativa contemplou a atuação de eletricista predial, soldador e operador de pá carregadeira, entre outras áreas. Para facilitar o acesso à profissionalização, os cursos foram oferecidos nas comunidades Residencial 2000, Coqueiro, Estiva e Vila Rica, atingindo também público de localidades vizinhas. A expectativa para 2025 é ampliar o trabalho com as comunidades, fortalecendo o capital humano e potencializando estratégias criativas de empregabilidade. Com produção de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade. Obrigado, Maiara, pelas informações. 7h26. A gente traz agora aqui para completar a atualização dos portais da capital maranhense, começando aqui com o Imparcial.
valente. Papão bate o Botafogo da Paraíba e se classifica no Nordestão. Gol de Danilinho no segundo tempo. Garante a vitória do representante maranhense na Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho a gente fala mais informações sobre isso no esporte, tá? Destaque também, o governo do estado inaugura Centro de Especialidade Ninar para assistência completa a crianças com necessidades especiais. O G1 Maranhão, por sua vez, destaca: empresa retira 20 litros dos 20 mil litros de agrotóxicos que caíram no Rio Tocantins após queda de ponte, tá? E para finalizar, o Jornal Pequeno: prefeito de Olho d'Água das Cunhãs declara situação de calamidade financeira. Vamos a essa informação aqui no site do Jornal Pequeno. Portanto, o prefeito de Olho d'Água das Cunhãs, Vaval Gomes, do PP, decretou situação de calamidade financeira no município. A decisão, formalizada pelo decreto número 124 de 2025, foi motivada, conforme a gestão municipal, pela grave crise fiscal herdada da administração anterior, sob o comando de Glauber Azevedo. Segundo o documento, a calamidade financeira terá vigência inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada conforme a necessidade. A nova gestão disse que identificou uma série de problemas nas contas públicas, incluindo, melhor dizendo, uma folha de pagamento pendente de aproximadamente 4 milhões de reais, referentes aos servidores efetivos de dezembro de 2024, além de atrasos salariais de servidores comissionados de novembro e dezembro do mesmo ano. Ainda conforme informações de Val Gomes, ficou evidenciada aí a inadimplência elevada com fornecedores de serviços essenciais e também um aumento desproporcional das despesas em comparação às receitas do município. Entre as dívidas estão encargos relacionados a precatórios e demandas judiciais, finalizou o prefeito. Isso aqui é uma situação complicada, viu, pessoal? Uma situação complicada. Inclusive, se fala, né, claro, né, sobre esse período, né, de 3 meses entre a eleição de um novo prefeito, né, e a permanência do que não fez o seu prefeito ou não foi reeleito. 3 meses ainda é muito tempo, né? Acontece muita coisa no período de 3 meses. E quem quiser inviabilizar a próxima gestão, num caso de não continuidade, né, de uma gestão, ela fica à vontade. E em 3 meses muita coisa acontece. É preciso ter alguma atitude, algum mecanismo, pelo menos, né, que diminua a possibilidade desse tipo de ação, tá? E que a gente vê que, por política, as pessoas fazem qualquer coisa, inclusive sem nenhum pudor de piorar a situação da população, porque quem sofre com isso aqui é a população. No caso aqui, lá de Olho d'Água das Cunhãs. Mas isso é uma situação nacional. Isso aí acontece em todo o Brasil. É um período de 3 meses, um período gigantesco para qualquer coisa acontecer em termos financeiros, né, fiscais, inclusive, dentro de um município. 7h30 agora, Marcos Vinícius. Vamos aqui chamar o segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. A gente volta já já com mais informações. Entre elas, decisão da Meta de alterar checagem de conteúdo é alvo de crítica. Hoje também tem dicas de concursos e oportunidades, tem economia com Wagner Matos. No esporte, Copa do Nordeste, Papão avança para a fase de grupos. Tubarão e Cavalo treinam forte para confronto de abertura do Campeonato Maranhense. É sábado, viu? E tem Bode Gregório, com novidades para o clássico Maremoto. No Rádio Opinião a gente vai falar, né, sobre a Germodra, que, na verdade, o Germodra, que é o Banco de Germoplasma para pesquisas com doenças e reprodução de animais. A gente vai conversar com a professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão, Ana Lúcia Abreu. Olha, tem previsão do tempo, tem manchetes nacionais. Não sai daí, a gente volta já já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com a crescente digitalização, nossos celulares se tornaram verdadeiros repositórios de informações pessoais. Desde dados bancários até fotos e mensagens privadas, tudo está armazenado em nossos dispositivos. Por isso, é fundamental adotar medidas para proteger essas informações e evitar problemas como fraudes, vazamentos e invasões.
Crie senhas fortes. Ative a verificação em 2 etapas. Não se conecte a redes Wi-Fi públicas sem segurança. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos atualizados. Instale um antivírus. Seja cauteloso com links e arquivos. Faça backup regularmente e esteja atento a golpes. Proteger seus dados pessoais no celular é essencial para garantir sua segurança e privacidade no mundo digital. Esteja sempre atento às novas ameaças e atualize seus conhecimentos sobre como se proteger. Uma iniciativa. Grupo Segurança no Elemento Humano, do CGTIC Andifes. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Matrículas abertas para 2025, com cursos de graduação na área de saúde, direito, tecnologia, educação e gestão. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Inscreva-se agora. Faculdade Laboro, onde seu sucesso começa. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Antes de chegar no celular, o sinal de internet passa pelo Ministério das Comunicações. É o MCOM que garante uma rede pronta para o 5G, que leva a internet de qualidade para os brasileiros, cobra as operadoras e fiscaliza se está pegando bem. E você pode ajudar. Ligue 1331 e conte onde ainda precisa melhorar. A gente conecta os brasileiros e une o Brasil. Ministério das Comunicações e Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Previsão do tempo. Itábua de Maré. 7 horas 34 minutos agora. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Agora destacando a previsão do tempo, né? Olha, tá um sol agora, mas São Luís amanheceu com céu nublado. Pode chover pela manhã e tarde. A umidade está 93%. A temperatura é de 26 graus. Média, mínima 25, máxima 30 graus. Com informações do site Clima Tempo. Tem também tábua de maré neste dia 9, quinta-feira, pré-mar. A primeira aconteceu às 2h31 da madrugada, com 5,1 metros. A segunda será às 2h53 da tarde, com 5,3 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais, às 8h49 da manhã, com 1,3 metro. A segunda será às 9h27 da noite, com 1 metro. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Notícias do Brasil. 7 horas e 35 minutos, vamos aqui ao ambiente nacional. Começando com Folha de São Paulo, você confere com a gente as imagens no YouTube da Universidade FM. Manchete de Folha de São Paulo, STF não vai permitir Big Techs a serviço do ódio, afirma Moraes. Ministro diz que empresas só continuarão a atuar no Brasil se seguirem lei e fala em aspas, bravatas de líderes das plataformas após crítica do dono da Meta a tribunais latinos.
Olha, isso aqui é uma questão seríssima em relação à internet. Agora, o destaque do estado de São Paulo, tá? A situação está complicada lá nos Estados Unidos, né? Foto de destaque aqui: incêndios sem controle forçam fuga de 80 mil pessoas de Los Angeles. Tempo seco e vento de até 150 km por hora fazem labaredas se espalharem rapidamente na Califórnia. Há 2 mortes confirmadas. Ordens de retirada foram emitidas e moradores deixaram as casas, mas muitos ficaram presos em congestionamentos. Caos total. Mas a manchete por aqui em o estado de São Paulo é: em baixa, cresce orientação para acionista estrangeiro não investir no Brasil. Quadro fiscal local e incerteza sobre juros nos Estados Unidos fazem bancos desaconselhar compra de ações. Que coisa, né? Agora, destaque de O Globo, para finalizar aqui as manchetes. O Globo, a mesma foto aqui que está em O Estado, está em O Globo, tá? Em relação aos Estados Unidos, a situação de focos de incêndio. Mas a manchete em O Globo é: proteção de direitos, redes não podem se sobrepor à lei brasileira, dizem ministros do STF. Um dia após guinada da Meta, Moraes e Gilmar defendem responsabilização por conteúdo ilegal. E é justamente sobre isso, Marcos Vinícius, que tem reportagem nacional agora, tá? Decisão da Meta de alterar checagem de conteúdo é alvo de crítica. Confira agora na reportagem. A decisão da empresa Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, de alterar regras de checagem de conteúdo, foi alvo de críticas de especialistas em comunicação e direito digital. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou que a empresa dará fim à checagem de fatos por jornalistas, substituindo por notas de comunidade, que podem ser escritas por usuários. O advogado especialista em direito digital, Lucas Caran, alerta que a decisão da Meta pode interferir nas eleições e na condução dos governos. Tal medida impacta significativamente nas eleições e nas conduções do governo. Começa a se ter algo mais liberal, onde a disseminação das informações falsas, a polarização de informações que não condizem com a realidade, começa a tomar uma maior forma diante desse novo mecanismo da Meta. O professor da FGV Direito, Álvaro Jorge, destacou que a decisão da Meta foi um aceno ao governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Que isso não tem nada a ver com uma decisão de proteção da liberdade de expressão. Essa decisão, com todas as letras, é uma aproximação com o governo do Donald Trump, e ela vem também num contexto em que uma agência importante, a Federal Trade Commission, dos Estados Unidos, iniciou processo de investigação de condutas antitrust da Meta. Álvaro Jorge avaliou que a decisão da Meta reforça a necessidade de regulação das redes sociais. Fica claro que, ao se delegar para a autorregulação, ou seja, se delegar para o arbítrio das empresas, decidir como elas vão funcionar em todas as suas dimensões, isso traz o risco de que, eventualmente, a nova praça pública seja inundada de um debate sem qualidade, de um debate mentiroso, de um debate lastreado em informações falsas dentro da desordem informacional. O Ministério Público Federal solicitou informações da Meta sobre o fim do sistema de checagem de fatos no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jonathan Ferreira. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Cotação do dólar e do euro. 7h41, vamos agora à cotação do dólar, moeda que teve queda de 1,18%, está a R$ 6,10. O euro teve queda de 0,32%, cotado a R$ 6,34. Isso aqui é para chamar a análise da economia de Wagner Matos. Wagner, bom dia! Muito bom dia, Adalberto e amigos da Rádio Universidade.
Na quarta-feira, o Ibovespa teve forte queda de 1,27%, ficou nos 119.624 pontos. Apenas 9 das 87 ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa subiram na sessão. O mercado segue acompanhando o cenário fiscal do país e aguarda sinais sobre os rumos da economia global e das políticas monetárias dos principais países. As últimas medidas de estímulo da China deixaram os investidores decepcionados e as perspectivas do mercado de aço permanecem fracas. A cotação do minério negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerrou o dia com queda de 0,73%. A tonelada fechou em $102,96. O IBGE divulgou a produção industrial do país, que caiu 0,6% em novembro no comparativo com o mês de outubro. No acumulado do ano, até novembro de 2024, a indústria teve uma alta de 3,2%. E nos últimos 12 meses, até novembro, a produção acumulou elevação de 3%. Na agenda econômica, teremos a divulgação das vendas no varejo e amanhã sai o IPCA, que é a inflação oficial do país. Um bom dia a todos e até mais. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Concursos e oportunidades. Agora tem dicas de concursos e oportunidades. Você confere agora com Joelma Baldez. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com a Prefeitura do município de Morros, a 100 quilômetros de São Luís, que abriu inscrições para concurso público. São 162 vagas distribuídas nos cargos de nível fundamental, médio e superior. Inscrições no site do Instituto Social da Cidadania, Juscelino Kubitschek, institutojkma.org.br, até o dia 6 de fevereiro. A taxa varia de R$ 70 a R$ 116. Não perca! Continuando com o seletivo da Universidade Estadual do Maranhão, para a contratação de professor substituto. O edital oferece uma vaga no núcleo de acessibilidade para o campus de São Luís, na área da terapia ocupacional. Inscrições até 15 de janeiro no site concursoseletivos.ema.org.br. Taxa de R$ 100. Imperdível. Finalizando com o concurso público da Prefeitura de São Vicente Ferre, a 275 quilômetros de São Luís. São 88 vagas imediatas e de cadastro reserva, do cargo de professor com atuação no ensino infantil e ensino médio nas zonas urbana e rural. Inscrições até o dia 13 de janeiro pelo site sãovicenteferre.ma.gov.br. Com redação de Elis Rodrigues, Maera Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Esporte. Perdão, Maiara, acabei chamando o Joelma Baldez, né? Acontece. 7h44 agora, Marcos Vinícius. Vamos trazendo informações do esporte. A gente começa com Copa do Nordeste. Papão avança para a fase de grupos após vencer o Botafogo da Paraíba. O rubro-negro voltou à fase de grupos após 6 temporadas, com a segunda vitória fora de casa em 2025. O elenco enfrentou a pressão, né, no caso do Botafogo, em campo e torcida adversária na arquibancada do Almeidão, impondo aí o próprio estilo de jogo. No primeiro tempo, o duelo foi equilibrado, sem gols. No intervalo, o time do Papão sofreu alterações e aos 14 minutos do segundo tempo, abriu o placar com gol de Danilinho, colocando a torcida calando, né? Melhor dizendo, calando a torcida botafoguense. Apesar das reações adversárias, o Moto confiou no esquema tático do comandante Zé Augusto, que contou aí com as boas defesas do goleiro Alan Thiago até o apito final. Os detalhes da próxima fase vão ser divulgados na próxima semana. E no domingo tem maremoto pelo estadual a partir das 4h no Castelão. E Campeonato Maranhense, Tubarão e Cavalo investem em preparação, treinos fortes para confronto de abertura. Os técnicos do Sampaio Corrêa, Felipe Surian e também do Imperatriz, Júnior Amorim, estão confiantes na preparação das equipes para a busca de bons resultados no jogo de estreia no estadual, mas só devem confirmar os elencos minutos antes da partida. A equipe tricolor realizou ontem, quarta-feira, o último treino antes da viagem para a Imperatriz,
com correções no posicionamento em campo e também realização de alguns testes para esse duelo. A equipe colorada, reconhecendo a força do tricolor, busca fazer valer o fator casa para enfrentar o visitante no jogo de abertura, que acontece neste sábado, no estádio Frei Epifânio, a partir de 19h30. Falando agora sobre Bode Gregório, que tem novidades para o clássico Maremoto, aqui no estadual. Técnico Flávio Araújo tem investido em preparo físico do elenco. O MAC se reapresentou no Parque Valério Monteiro na segunda-feira, após a eliminação na Copa do Nordeste, e tem cumprido a agenda de atividades de reforço muscular e também treinos com bola. Bode Gregório regularizou o lateral direito, Franklin, também o lateral esquerdo, Gabriel Fontes. Vai contar aí com o retorno do meia Jorge, que está recuperado de lesão. Todas as atenções do Maranhão Atlético Clube estão voltadas agora para o clássico Maremoto, que acontece domingo a partir de 16h, no Castelão Gigante da Vila Palmeira, Marcos Vinícius. A redação aqui é de Joelma Baldez. 7h47 agora. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Na Universidade FM. 7h48. Hoje, no Rádio Opinião, vamos falar sobre a Universidade Estadual do Maranhão, mais especificamente sobre o Germodra, que é o Banco de Germoplasma para pesquisas com doenças e reprodução de animais. A gente conversa agora sobre esse assunto com a professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão, Ana Lúcia Abreu. Professora Ana Lúcia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia a todos, aos ouvintes, né, do Jornal Rádio Universidade. Obrigada pelo convite. Maravilha. Vamos falar sobre uma das ações, né, da Universidade Estadual do Maranhão, especificamente sobre esse banco de germoplasma para pesquisas com doenças e reprodução de animais. Estamos falando aí de medicina veterinária, né? O que esse banco de germoplasma, professora, representa, né, para o nosso estado, né? Não só em relação ao ensino lá na UEMA, né? Formação de profissionais dessa área de medicina veterinária, mas para o nosso estado, o que isso representa? Olha, não só a questão do estado, mas a própria região Nordeste, que é o primeiro banco que a gente conhece, né, de tumores, né, que é o que a gente vai, né, focar, inclusive depois o de reprodução. Então, como vocês sabem, o câncer, ele ataca animais também, né, ele acomete os animais. Então, a gente precisa criar esse banco de tumores, como já existe na medicina humana, para que a gente possa entender esses mecanismos e buscar tratamentos, buscar alguma quimioterapia, que é o que a gente vem estudando, inclusive usando plantas. Então, esse banco é muito importante, não só para o estado, mas para a região e para o Brasil. Isso nos permite, inclusive, trocar conhecimento com outros colegas de outros estados, né, do Brasil. Então, muito importante. E a outra parte, né, que a gente colocou em bloco, né, que é a parte de reprodução, é criar um banco de germoplasma. Aí a gente vai desde os animais domésticos até o peixe, que no caso o professor Ícaro, que trabalha com isso, da engenharia de pesca. Então, é um projeto que tem muito a agregar. E, com certeza, a gente vai ter inovação tecnológica, a gente vai ter desenvolvimento nessas áreas, principalmente essa questão da reprodução, né, de peixes, que o Maranhão tem um grande potencial pesqueiro, mas a gente precisa fazer várias pesquisas nesse sentido, né, de a gente poder ter essa preservação desse germoplasma em nosso estado. Maravilha, professora. Estamos falando de geração de renda também, né? Já que mexe, digamos assim, com peixes, né? Entre outros aspectos, né? Claro, também a questão da reprodução de animais, né? Então, estamos falando de uma coisa mais macro, né? Em relação a gado, né? E também a questão do peixe, né? Isso aí é geração de renda também. Eu queria que a senhora falasse, em termos práticos, né? Como esse banco vai funcionar? Ele tem uma localização? Onde isso vai acontecer? A gente sabe que a UEMA tem os campos do interior, né? Também fazendo parte desse corpo, né? Esse grande corpo que é a Universidade Estadual
do Maranhão. Como isso vai começar na prática? Se já está acontecendo, enfim. Nós já começamos, né, já tem um trabalho, principalmente pessoal, essa parte, né, de peixe, ela vai acontecer, tem os laboratórios da engenharia de pesca, que eu acho que tem 2 anos que inaugurou o prédio deles, então eles têm laboratórios equipados, e esses equipamentos que a gente conseguiu fazer essa aquisição, ela só vem complementar. Então, o professor Ícaro, inclusive, atualmente ele está na Espanha, fazendo pós-doutoramento e trazendo a tecnologia. Então, de fato, né, estudar melhor, ver a questão da reprodução em cativeiro, e com isso a gente vai ter um avanço, né, nessa área, né, da piscicultura em cativeiro, né, selecionando melhores peixes, tendo realmente a questão genética muito melhor para oferecer para a população, logicamente. Quando a gente faz isso, a gente tem uma reprodução assistida ali, a gente vai ter o quê? Um banco de proteína. E a nossa população muito precisa, né, da proteína, principalmente vindo do peixe, né, que a gente sabe que é uma carne de grande potencial, uma carne branca, que realmente não tem contraindicação. Então, isso vai alavancar muito a questão, né, também desse lado, né, do consumidor. Então, a gente espera, né, que com esse projeto a gente possa ter, né, dados suficientes e isso vai repercutir na reprodução desses animais e a gente tenha uma maior quantidade, né, de proteínas para oferecer para a nossa população. Maravilha, professora. Em termos quantitativos, né, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto especificamente? Estamos falando, claro, de professores e também alunos, né? Alunos vão participar dessas atividades. Como isso vai ser desenvolvido, professora? A gente tem... De pesquisadores, nós somos em média de 15 pesquisadores, que aí compreende o pessoal do Ciência Animal, que é o nosso programa de pós-graduação, e o da Produção Animal, que o professor Ícaro com o seu grupo está alencado. Mas diretamente a gente tem uns 20 pessoas envolvidas. Agora, indiretamente, a gente vai ter mais de 30 pessoas, que a gente tem os nossos alunos que estão desenvolvendo. Por exemplo, eu mesma, né, a questão do banco de tumores, a gente tem 5 alunos já diretamente envolvidos com isso. Então, a gente acredita que realmente isso vai ter um alcance. É um laboratório que a gente faz questão de dizer multiusuário, não só para os pesquisadores da UEMA, mas de todo o estado, aqueles que precisarem, a gente está de portas abertas, porque, inclusive, essa é a filosofia da FINEP, que sejam laboratórios multiusuários, que os pesquisadores possam utilizar as nossas estruturas. Maravilha. A senhora falou em FINEP aí e tem uma abrangência, claro, regional e nacional também, pode-se dizer. Como que esse projeto foi viabilizado, né? Ele é viabilizado via FINEP, né? Sim. Então, a FINEP é uma grande parceira nossa, né? Todas as universidades, de um modo geral, e ela que tem realmente nos dado nesse suporte, desde a construção do prédio, né, que é chamado LAMP, que é um laboratório multiusuário da pós-graduação, e também com a aquisição desses equipamentos, para integrar o nosso parque, né, de equipamentos. Então, ela tem sido, né, embora a gente veja, por exemplo, as outras agências, tem sido menor esse aporte de recursos, mas a FINEP, ela realmente tem feito essa grande diferença no país. E isso ajuda, logicamente, a questão da inovação, de tecnologia, de competitividade com o mercado internacional e com a pesquisa de um modo geral, que não é só a questão da inovação, mas a pesquisa. Então, isso nos coloca no cenário de competitividade, não só no Brasil, mas também com o mundo. Maravilha. Professor, estamos falando aí de um sistema grande, né, que faz parte do governo do Estado, né? A universidade gerando conhecimento, né, tecnologia também, e, claro, produtores, né? Os produtores rurais, eles estão inseridos nesse processo também. Em que nível está, no caso, essa comunicação, né? Porque isso aí é um trabalho, né, que vai ser desenvolvido diretamente com esses produtores, né, com o pessoal que mexe diretamente, no caso com peixes, no caso com gado, corte, enfim, reprodução animal e coisas do tipo, em fazendas. A gente já tem, né, a questão da extensão, né? A extensão é uma coisa bem forte nos cursos de agrárias, então já existe essa parceria, no caso, né, da veterinária, que eu posso falar, né, com propriedade, que é minha área, mas também na área da pesca, também os professores envolvem já pesquisa, e principalmente a questão da Baixada Maranhense, que a gente sabe que é um lugar que precisa de um olhar, né, diferenciado. Para quê? Para que a gente tenha um melhor aumento da produção do nosso pescado, que a gente chama de água doce.
Então, isso é muito voltado para a área de Baixada Maranhense, e que a universidade, desde que a FAPEM, acho que uns 10 anos atrás, criou a rede Rebax, a gente continua, né, dando seguimento a essas pesquisas na área. Então, isso vai ter um impacto direto, principalmente nessas comunidades, né, na parte familiar, de pequenos produtores, e que eu creio que futuramente esse é um dos objetivos, a gente possa oferecer essa tecnologia, né, para esses pequenos produtores. E agora, né, todas as universidades elas são obrigadas a fazer a curricularização, né, da extensão, então é uma coisa que está no nosso, né, na nossa pauta, né, do dia, trabalhar essa curricularização, inclusive para que a gente possa alcançar essa sociedade que nos banca, né, que para quem a gente trabalha, na verdade, é para a sociedade, então precisa ter esse retorno. Então, eu acredito que esses projetos, não só, né, a parte da reprodução de peixe, mas a parte de reprodução animal, que a gente já faz isso, só que não era de uma forma institucionalizada. Agora nós faremos de uma forma institucionalizada para cumprir a curricularização da extensão. Professora, para a gente finalizar, dentro da questão, né, dessa implementação desse banco de tumores, vocês vão utilizar um microscópio cirúrgico de última geração. Quais as especificidades desse aparelho? Isso vai permitir, a gente vai trabalhar muito a questão da cirurgia oftalmológica, né? Nós temos o professor Tiago, que trabalha nisso. Então, quando a gente utiliza esse microscópio, a gente, inclusive, consegue ter uma margem cirúrgica muito melhor, né? Porque você vai, por exemplo, quando você vai remover ali o tumor, você tem que dar uma margem cirúrgica significativa. Então, isso vai ser de grande importância, que também a gente já tem um equipamento, um criostato, ele vai lá, faz a cirurgia, já manda para o laboratório, a gente já faz ali, dá aquele diagnóstico. Então, isso é de extrema importância para a cura ou a remissão, né, daquele tumor, que até uns que a gente não consegue, logicamente, né, depende do tipo, mas ele vai dar uma segurança para o cirurgião veterinário. Então, e principalmente na área de cirurgia oftalmológica. Maravilha. Professora, qual a incidência, né, de cânceres, tumores aqui e as características, né, aqui em nosso estado, desses animais aqui em nosso estado? Olha, o que a gente tem com muita, né, grande quantidade são os tumores de pele, que isso é no mundo inteiro, mas a gente tem muita questão do câncer de mama, e isso está muito associado, por exemplo, ao uso de contraceptivos, principalmente na cadela e na gata, que aí às vezes a população usa isso de forma indiscriminada, sem, né, orientação de um médico veterinário, e os animais realmente vêm desenvolver. Então é muito alto, principalmente os cânceres de pele e os cânceres de mama, na cadela e na gata também. Gata, você administrou progestagem, praticamente ela vai desenvolver um tipo de neoplasia mamária. Certo. E no caso aí de criação, né, de gado de corte, enfim, a nossa propensão aí é de quanto, né? Porque temos uma produção, né, de carne grande aqui em nosso estado também. Então, a gente tem, né? O Maranhão, ele tem, e agora, quando a gente ficou realmente, o Maranhão tornou-se, né, livre, né, da aftosa sem vacinação, então isso realmente deu um up, né, na nossa agropecuária. Então, isso é um fator muito importante que merece ser destacado, né? Então, hoje, nós somos um estado livre, né, da aftosa sem vacinação. Inicialmente, primeiro era com vacinação, então isso dá segurança para a exportação, a gente pode exportar o animal vivo, então é muito legal essa questão que a gente começou a trabalhar há anos e hoje a gente tem, né, esse diferencial. E a tendência realmente é aumentar essa oferta de proteína de origem animal e origem, né, animal, né, e de peixe, né, que peixe também é um animal, né, mas diferenciar, né? Maravilha, maravilha. Professora, a gente deseja para você, claro, toda a equipe, a Universidade Estadual do Maranhão, né, tudo de bom e que vocês desenvolvam todos esses trabalhos que trazem, com certeza, resultados positivos para a nossa população, né, o nosso estado, além de números, né, estamos falando também de economia, né, geração de renda. Mudar IDH, né, a gente precisa mudar esses Verdade. indicadores. Sim, indicadores que são importantíssimos, né? E que todo esse trabalho seja de sucesso, né? Que a gente já sabe que a UEMA faz sucesso, sim, em todo o nosso estado e também além fronteiras, né? Lembrando dessa dimensão regional que temos, importância regional que temos aqui na região Nordeste. Acabei de conversar aqui com a professora Ana Lúcia.
Ana Lúcia Abreu, ela é professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão, e ela falou sobre o Germodra, que é o banco de germoplasma para pesquisas com doenças e reprodução de animais. Professora, muito obrigado, bom dia e abraço para todos aí da Universidade Estadual do Maranhão. Eu que agradeço a oportunidade. Tenham um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia! E assim, Marcos Vinícius, a gente finaliza a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã, que é sexta-feira, claro, com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Tem esporte com Paulo Pellegrini. Hoje à tarde, no final da tarde, né, às 5:50, tem Estação Cinema. E, claro, muita música boa. Começando agora com Sessão das 8, o especial delas. Hoje é só mulheres aqui no Sessão das 8. Muita música boa, muita música de qualidade na Rádio Universidade FM. Esse patrimônio cultural, musical e também de entretenimento que a gente tem aqui no Rádio FM Maranhense. Continue com a gente. Jornal Rádio Universidade volta amanhã, 7h10 da manhã, com mais informações aqui na Universidade FM. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,1.